Amém. Mais uma vez a paz seja convosco. Louvamos a Deus pela sua vida, que priorizou a casa do Senhor ao invés de qualquer outra coisa. Vivemos dias maus, dias que cada vez mais a palavra tem sido vendida e comercializada. Cada vez mais as pessoas elas se superam nas aberrações. E nós podemos apenas nos refugiar nas palavras do Altíssimo. Apenas nele nós temos a esperança e nós temos a segurança. Estamos iniciando hoje, segundo a graça de Deus, um novo tema com o título A Busca da Santidade. Santidade que não tem a ver com a auréola sobre a cabeça. Santidade que não tem a ver com você não ser uma pessoa pecadora, mas santidade que tem a ver com você ter sido separado. Por isso que nós trabalhamos as 5 doutrinas da graça, que mostram todo o contexto da salvação, em que nós tiramos qualquer vantagem, qualquer direito, qualquer exigência que nós possamos fazer diante do Altíssimo, porque nós recebemos a salvação pela graça. A salvação pela graça, ela é proporcional a essa santidade. Santidade, santificação tem a ver com separação. O Senhor separa a mim e a você do meio de um grupo de pessoas para que nós possamos segui-lo. Independente dessa santidade inicial da separação, nós também temos que continuar caminhando, buscando cada vez ser melhores, e é sobre isso que nós vamos falar. Uma pequena historinha. Um lavrador lavra o seu campo, espalha a semente, fertiliza, cultiva a terra, sempre consciente de que, em última análise, ele está totalmente dependente das forças externas. Então, não só dentro da lavoura, mas em qualquer área de comércio que vocês executem, você monta uma perspectiva, Dia das Mães, Dia das Mulheres, dia não sei o quê, e você tem toda uma expectativa, você se prepara, você compra cesta, você compra flores, compra chocolate, faz tudo, faz as suas propagandas, mas não depende de você. Se as pessoas elas vão vir a você ou não, se você vai conseguir vender o seu estoque todo ou não, não depende de você. Você tem que estar preparado. E essa é a exigência de Deus sobre as nossas vidas, nós estarmos preparados. Nesse exemplo dessa condição do lavrador, ele sabe que não pode fazer a semente germinar, em especial porque colocou a semente dentro do solo, não sabe o que vai acontecer. Você não pode produzir chuva e sol, nós falamos aí, pedimos para o Ari estar orando a respeito da chuva, nós estamos aí a nível Brasil, com essa condição seca, entendeu? Às vezes a gente estava saí com a Rosângela um dia desses aí, e aí olhava assim aquele sol vermelho, você fala assim, parece que o negócio vai ser meio apocalíptico, né? Tanto o sol como chuva, ele tem que ser balanceado para que haja realmente o germinar. Nós não controlamos isso. O sol e a chuva, eles ajudam para que as culturas ou as plantações elas se desenvolvam e elas amadureçam. Semana passada nós falamos no livro de Amós a respeito daquele momento da falta de chuva. Gostou, né? Falta de chuva. Estava faltando a chuva naquele momento crítico em que a plantinha já tinha nascido, ela gerou os primeiros grãos e era o momento dela crescer os grãos e encorpar. E aí o Senhor vem e cerra os céus, as chuvas elas acabam com o juízo dele, e aí o que acontece é que aqueles grãos eles ficam miúdos e não prosperam. Para uma colheita abundante, ele, lavrador, depende de Deus em todas essas coisas. Você no seu comércio, você na sua família. Na condição familiar, nós vemos muito esta condição, em que às vezes um faz o papel ou o outro faz o papel, e mesmo assim a gente fica naquela dependência, como agir, o que fazer? Será que eu tenho que fazer algo a mais? Será que eu que vou moldar o coração? Vou fazer um evangelismo? Será que apenas eu entregar o meu folheto, apenas eu dar uma palavra de conforto vai resolver alguma coisa? São sementes que são plantadas e são colocadas, e Deus é aquele que faz a colheita ser abundante. A palavra de Deus fala naquela colheita de 30, 60, 100 por um, não se sabe.
No entanto, o lavrador sabe que se não cumprir diligentemente as suas responsabilidades de lavrar, plantar, fertilizar e cultivar, não pode esperar uma colheita no fim da estação. Então, ele não pode ficar simplesmente sentado. Todos nós temos pendências, nós temos coisas a serem resolvidas diante de Deus, diante dos nossos familiares, e você pode ou ficar parado ou fazer a sua parte. Você tem que estar sempre pronto. Quando você vai ser chamado? Quando você vai ser convocado para um serviço? Poxa, mas surgiu uma vaga de tal coisa, será que eu estou habilitado? Será que eu estou pronto para fazer realmente esta obra? Será que quando Deus me chamar para o ministério como pastor, eu vou estar preparado? Quarta-feira foi interessante. A gente não teve reunião de oração, né? Eu não estava. E aí eu pedi para o meu querido Alice fazer lá a reunião de oração. E aí, quando foi 8h15, ele mandou mensagem para mim assim, só estou eu e a Menise. Fizemos uma oração geral e encerrei. Será que isso é o certo? Será que não é o certo? Será que você tem que avançar mais, não avançar mais? Essas coisas a gente não sabe. Talvez ele tenha tomado a decisão certa, e aí, como eu deixei ele a cargo, ele toma a decisão conforme ele tem orientação, mas será que se ficasse mais 5 minutos, entraria mais pessoas? Será que poderia avançar? Todas essas coisas são coisas que têm a ver com a preparação. Preparação do solo, preparação do negócio, preparação do relacionamento. Estamos lá com o Carlos e com a Esther, preparando-os para o casamento. Eles podem não fazer nada, como muitos casamentos ocorrem. A pessoa ela simplesmente acha que está tudo certo e continua caminhando e vai fazendo. Mas eu fiz isso e não resolveu. A nossa função é fazer. Num certo sentido, nós entramos em sociedade com Deus. Não porque Ele precise de nós, mas porque Ele nos concede esse privilégio. Nunca fui preso. Não sei se alguém aqui já foi, tá? Mas quando você vê um filme e a pessoa ela está presa, você foi, Esther? É isso que você está chamando? Não. Sei, só perguntando, né? Entendeu? Se você vê um filme, entendeu? Não tem problema, a gente já vai te amar do mesmo jeito, Esther. Aí o momento que você abrir o seu coração, abre, entendeu? Então a pessoa ela está presa. O castigo dela é ela ficar sem fazer nada. Ela trabalhar é um benefício a ser conquistado. Não é porque a cadeia precisa, não é porque alguém, não, é porque é um benefício que é concedido. Deus ele nos concede esse benefício de nós sermos evangelistas, de nós sermos maridos e mulheres, esposas, de sermos pais, nós sermos filhos, evangelistas, pastores. Deus nos concede estes benefícios. Nós temos que entender que é como se fosse uma sociedade em que Ele não precisa nada. Ele simplesmente concede a você. É a mesma coisa do dízimo. Ele nos concede 100% e fala, olha, me devolve 10%. Fica com 90% para você administrar. Num certo sentido, nós entramos numa sociedade com Deus e só colheremos os seus benefícios quando tivermos cumpridos as nossas próprias responsabilidades. Deus tem uma bênção sobre a sua vida dentro do trabalho, dentro do comércio. Se você não comprar o material, Heloísa, olha para mim. Sentadinha, querida. Se você recebe uma bênção de Deus sobre o comércio e você não faz a compra do teu estoque, você não prepara a sua loja, você não prepara os seus equipamentos, você não faz nada, você não vai vender. Poxa, Deus não fez, Deus não permitiu, não. Ele cria toda uma situação para que você seja abençoado. O cultivo da terra é uma aventura conjunta entre Deus e o lavrador. Toda a sua vida é uma aventura conjunta entre Deus e você. Eu não vejo perspectivas. Há muita movimentação. Manu, pegue a sua água e sente, por favor. Muita movimentação. Pegue a sua aguinha, pegue a sua água e sente. Tá? Vamos parar, vamos ficar sentadinho, entendeu? Se você está com muito agitado, vai lá embaixo, dá uma corrida assim, aí depois você volta. Tá? O cultivo da terra é uma aventura conjunta entre Deus e o lavrador.
entre Deus e você. Nós sentamos juntos e tentamos resolver problemas de toda sorte ou espécie. Mas se você não fizer a sua parte, a situação ela vai continuar a mesma. Deus não está fazendo nada. Ele faz a parte dele. Ele espera que você faça a sua parte. Uma das passagens mais icônicas dentro do Evangelho é a figura da morte de Lázaro e a sua ressurreição, em que Cristo, ele olha, fala, remova a pedra, e ele fala, Lázaro, sai para fora. Lázaro sai enfaixado, ele fala, desenrola ele. Cristo, como autor da vida, ele poderia ter feito ele para simplesmente passado por meio das pedras, entendeu? E não ter nada. Mas ele tem todo um procedimento, porque naquele momento ele está mostrando para mim e para você que a minha parte é a minha parte, a sua parte é a sua parte. E apesar de ele poder fazer todas as coisas, ele delega para mim e para você isso. Isso acontece em todas as esferas das nossas vidas. Com a mesma exatidão, podemos dizer que a busca da santidade é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. O que é essa busca da santidade? Nós temos padrões a serem seguidos. Se você montar um quebra-cabeça, já dei esse exemplo para você. Você vai montar um quebra-cabeça e você tentar colocar uma peça diferente no buraco, ele pode até parecer que encaixou, mas ele não encaixou. Um dia desses aí, uma pessoa me explicou como funciona o quebra-cabeça no Brasil. Então ele pega um quadro do tamanho aqui desse púlpito aqui assim, e a ferramenta ela faz assim, ó, bate uma vez e bate a segunda vez. Ou seja, no mínimo tem duas peças iguais de cada uma. É a forma, ele não é uma forma, porque é muito caro. Pá, pá, foi o que ele me explicou. Se você tentar pegar a peça que é do mesmo formato e encaixar na posição dela errada, ela pode até encaixar, mas a imagem fica fragilizada. E se você tentar encaixar uma peça que seja semelhante naquele quebra-cabeça, a ponta vai ficar para fora. Nós temos que começar a olhar para as coisas das nossas vidas exatamente para identificar, dentro desse grande quebra-cabeça, o que é que está certo e o que está errado. E não adianta você deixar aquela peça lá achando que porque funcionou até agora vai continuar funcionando. A ação de Deus, ele é uma ação muitas vezes agressiva e violenta, em que se ele vê que você continua perdurando naquela ideia, ele pega o tabuleiro do quebra-cabeça e faz assim, ó. E aí as peças misturam tudo. E muitas vidas têm passado por isso. E esse sacudida. Mas é para que a coisa ela seja montada de uma forma correta. Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade de Deus, santidade se Deus não trabalhar na sua vida, mas também é absolutamente certo que ninguém atingirá sem esforço de sua parte. Deus me dá paciência, Deus controla a minha ira, Deus faz com que eu abandone a pornografia, Deus, não, Ele concede a bênção e a condição para você fazer, mas você tem que buscar isso com diligência. Ele vai preparar situações para que você seja testado e provado. Tem livros e tem uma série de coisas que você pode buscar, principalmente as Escrituras Sagradas, para você buscar esse entrosamento com essa santidade. Santidade é adequação, como Romanos 12:2 fala, conformação, tomar a forma de. Isso chama-se santificação. No seu trabalho, no seu casamento, nos seus estudos, em qualquer área da sua vida. Nós não somos pessoas que somos santas apenas na casa do Senhor. Nós temos que ser santos em todas as nossas atividades. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Você tem comido para a glória de Deus? Ou você tem sido guloso para a glória de Deus? Você tem trabalhado para a glória de Deus? Ou você tem trabalhado para que você fique rico ou para que você exceda? Pessoas, elas não têm limites. O dia do Senhor, um dia de descanso, um dia de passeio com a família, é viver para a glória de Deus. Nós, como homens, nós somos provedores, mas nós temos muito mais do que isso a oferecer. É apenas um dos elementos. Eu quero a minha família estável, mas eu tenho que, além de prover, eu tenho que fazer uma série de coisas. Já falei para todos e estou falando para o Carlos, não quer, não casa.
Quer ter liberdade? Quer não ter senha, quer ter senha no celular? Quer poder dar o perdido quando você quiser? Fica solteiro. Pessoas, elas têm responsabilidades. Para que o lar ele possa ser construído, primeiro a bênção de Deus. Então você tem uma instrução para que o casal ele aprenda o que é ser homem e o que é ser mulher, o que Deus quer que eles façam. A bênção de Deus vem sobre eles. E aí ali começa-se um novo trabalhar, um início de uma nova obra, em que há um afinar, é ferro afiando ferro, marido com desejos, mulheres com desejos, e aí a gente vai afinando e você vai chegar um momento em que você consegue realmente ter uma condição de comunhão. Graças ao bom Deus eu posso falar, não porque eu sou bom, mas eu e Rosângela temos comunhão. Temos as nossas brigas. Luísa pode atestar. Ela, de vez em quando, ela deve ouvir aí uma voz mais alta dentro de casa, entendeu? Mesmo que ela fique lá na Batcaverna, entendeu? Na quarta dela, ela fecha a porta, entendeu? Ela deve ouvir, de vez em quando, uma rusga, entendeu? Mas o que ela deve ver, na sua maioria das vezes, é o amor, o cuidado, o carinho, a atenção, o entendimento, a conversa, o diálogo. Isso é comunhão, é com o tempo. O casal ele acha que porque ele casou, ele em um mês ele já está tudo certinho, tá tudo. Não, é um mês, é 2 meses, é 1 ano, é 5 anos, 7, 10 anos, 15, 20 anos, para você começar a ter uma comunhão. É interessante que quando casais estão em extrema comunhão e um morre, o outro logo morre. Normalmente é isso. Quando há uma comunhão com as pessoas, um morre, outro morre. Confesso a vocês que meu coração ele bateu bem difícil nesses dias. Bem difícil. Parece que todas as coisas elas começam e eu comecei me imaginando sem a minha esposa. E aí o coração, você fala, às vezes é interessante isso para que você possa buscar uma perfeição e você fala assim, poxa, eu tenho que me esforçar mais. A falta do seu crescimento espiritual tem a ver com a sua dedicação. Tem a ver com você entender o que é importante. A grande maioria aqui não entendeu ainda que o espiritual é mais importante. Então você fica arranjando ocupações, coisas para se fazer. E aí eu fiquei, nesses dias, né, pré-cirurgia, eu fiquei assim, eu falei assim, poxa, eu podia ter saído mais. Eu podia ter conversado mais. Eu podia ter namorado mais. Eu podia ter comprado mais coisas. Poderia ter passeado mais. Você começa com reflexões. E essas reflexões elas têm que ser feitas enquanto pode ter alteração e mudança. Enquanto você está vivo, você pode realmente buscar essa santidade de Deus. Depois que você falecer, não há mais nada a ser feito. Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade se Deus não trabalhar na sua vida. Mas também é absolutamente certo que ninguém a atingirá sem esforço da sua parte. Nós trabalhamos aqui na nossa igreja a pregação expositiva. E tudo é uma construção. Se você falta um culto e não utiliza o recurso da internet para você assistir, quando você for assistir o próximo culto, você vai ter mais dificuldade em entender o que é que aconteceu. É como você está vendo um filme, não sei se é assim com você, está lá vendo um filme, aí dá vontade de tomar uma água, fazer um xixi, alguma coisa assim, e você não quer que para. Não para. Aí você pega e fala assim, quem está com você fala assim, quer que eu paro? Você não precisa, eu vou lá rapidinho. Quando você volta, você fala o quê? Aconteceu alguma coisa? Não é não. Na casa do Senhor não funciona assim. É uma edificação, é uma construção. E às vezes você deixa de viver muitas coisas de Deus, porque você tem essas lacunas, entendeu? Dentro dos estudos ou das leituras bíblicas. Deus fez com que pudéssemos andar em santidade. Então não há nenhuma pessoa cristã, eleita de Deus, que possa dizer que não entende, que não consegue. Você pode não querer, mas você não consegue porque você não quer. Leitura da Bíblia, a leitura devocional, uma coisa simples. Tempo de oração. Nós estamos com a nossa igreja indo para o 11º ano, 12º ano, não sei. Nós temos a nossa reunião de oração de quarta-feira.
há pelo menos aí online, desde a pandemia, pelo menos, um pouco mais, sei lá, 8 anos. O que tem impedido você de esquematizar a sua vida para que nesse dia, nessa hora, você pare? Puxa, eu tive que ir no mercado. Caramba, exatamente na quarta-feira, das 20 às 21. Aí eu fiquei, estava fechando a loja, era o último cliente. Será que realmente faz essa diferença? Gente, quando nós estivermos na eternidade, você vai olhar para momentos como esse e você vai falar assim, como eu fui tolo. Eu poderia ter feito algo diferente. As pessoas, elas deixam de ter comunhão com o Senhor, comunhão com os seus familiares, por coisas tão tolas como essa. Poxa, eu vou no mercado, pô, lembrei. As pessoas, elas só esquecem as coisas que não são importantes. Por isso que as mulheres, esposas, têm tanta bronca com os maridos em relação ao aniversário de casamento. Poxa, você esqueceu essa data? Para a gente parece que não é importante, mas é importante. Deus fez com que pudéssemos andar em santidade, contudo, Ele nos deu a responsabilidade de andarmos. Ele não vai fazer isso por nós. Deus tira isso do meu coração. Ele não vai tirar. Não é sua função. Não é função dele. A função de Cristo, a função de Deus Pai, a função de Deus e Espírito Santo, cada um tem uma função e eles não entram em uma função do outro. Não é falta de capacidade. E a gente tem conversado bastante sobre isso em relação a casais. O homem não é mais inteligente que a mulher, nem a mulher é mais inteligente que o homem. Tem percepções diferentes, condições diferentes, situações diferentes. É realmente uma junção para que a coisa ela funcione de uma maneira mais plena e correta. Mas se um não fizer, o outro não vai fazer. Dificilmente vai fazer. Porque não é a função dele. Nós cristãos gostamos muito de falar a respeito da provisão de Deus, e aí quando o Ali escolheu o hino lá, e aí lá conta as bênçãos, conta quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. A gente gosta de falar de provisão, a gente gosta de falar da bênção. Nós gostamos de falar a respeito da provisão de Deus, da maneira como Cristo venceu o pecado na cruz, de como o Espírito Santo, ele nos deu a capacidade para ganhar a vitória sobre o pecado. Nós gostamos desse tipo de pregação. Mas, em geral, nós não somos tão prontos a falar da nossa própria responsabilidade de andar em santidade. E é exatamente isso que nós temos falado. Semana passada, nós falamos basicamente sobre essa condição. Seja responsável em relação ao que Deus está te concedendo. Seja responsável na mudança da sua vida. Está faltando chuva? Vai esperar faltar comida? Vai esperar que Deus ele interaja e destrua? Vai esperar que Deus traga enfermidade ou que Ele ceife o ente querido? Foram todas situações que Ele mostrou de destruição que você pode falar, não, eu quero ir até esse ponto. E Ele vai olhar e falar assim, tá bom, você quer, então você vai passar por isso. Certa feita, os discípulos oraram para Jesus e falaram assim, nós queremos sentar um à tua esquerda e outro à tua direita. E Jesus olha para eles e fala assim, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Ele fala, sabemos. Ele fala, sabe nada. Mas mesmo assim você tem entrado numa queda de braço com Deus, como se você quisesse testar. Será que Deus ele vai me levar para o próximo nível de destruição? Eu não quero entrar nisso. Quando Davi pecou e mandou fazer o censo, repreendido pelos generais, e mesmo assim ele falou, eu quero que faça, e Deus vem com a praga, o profeta vem e fala assim, ele pode escolher 3 coisas. Enfermidade, cair na mão dos inimigos ou cair na mão do Deus vivo. Ele fala, caramba, só isso. Eu vou escolher ficar nas mãos do Deus vivo. Só que, quando ele caiu nas mãos do Deus vivo, 75 mil pessoas morreram. Ele olhava para aquilo e falava assim, poxa Deus, eu que pequei, por que eles estão pagando? Entenda que Deus ele pode ceifar um ente querido de vocês, para que vocês entendam. Quando a titia era viva e ela era uma mantenedora do nosso lar, e a gente dependia dela, e em alguns momentos eu comecei a olhar e ter a convicção que se eu entrasse nesse pensamento de que a provisão vinha dela, Deus ia tirar. E o meu coração se encheu de temor e também de medo. Até que meu coração ele se acalmou e entendeu que realmente Deus estava utilizando ela.
E ele nos deu mais alguns anos com a titia, até que realmente ele recolheu. Ela tinha muitas dores e enfermidades no corpo. Mas se eu não tivesse entendido, eu ia passar pela dificuldade sem a titia, para que sem a provisão no meu lar. E desde que a titia faleceu, nunca faltou um centavo. Nada. Nunca faltou nada. Pelo contrário, Deus tem abençoado. Mas Ele tem abençoado, primeiro, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em segundo lugar, porque eu tenho olhado para essas coisas e não tenho olhado apenas para o meu umbigo. E tenho dado realmente prioridade para as coisas do Senhor. É a matemática de Deus. Ele olha para as pessoas, Ele concede a bênção do Senhor, mas não é para você ficar com essa bênção totalmente para você. É para que você possa ajudar vidas. Compartilhei com vocês o áudio lá de uma missionária que nós abençoamos. Alguns ouviram, quem não ouviu perdeu. Mostra a figura de uma mulher totalmente quebrantada em relação à resposta de Deus para a vida dela. Uma mulher que trabalhava dentro do Congresso Nacional, ganhava uma grana alta, mas aquele ambiente era um ambiente que não era saudável e que ela não estava podendo cuidar dos familiares dela e dar o amor necessário para os filhos. E ela fala, eu vou sair. Não havia nenhuma provisão. Ela simplesmente ela decidiu buscar o quê? A santidade. Amém. Quando ela decidiu buscar a santidade, a nossa ajuda não é uma ajuda que vai mudar, mas já para ela já é uma tremenda luz. Está conosco aí a missionária Vânia, entendeu? Que ela tem interagido nos nossos vídeos, você tem visto lá, ela gosta de interagir bastante. E ela tem sido abençoada também pelo recurso que você deposita na igreja. Mas eu posso buscar não ser santo nesse aspecto. Eu posso buscar querer ser próspero, querer ser rico e não olhar para o próximo. Ele nos deu a responsabilidade de andarmos. Ele não vai fazer isso por mim. Ele não vai corrigir a sua família. Ele não vai trazer seu filho de volta. Ele não vai tirar o seu vício. Não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é você. É você. Podemos apresentar duas importantes razões para esse fato de nós não gostarmos de buscar a santidade. Primeiro, temos simplesmente relutância em encarar a nossa responsabilidade. Simplesmente é mais fácil não fazer nada. Eu tenho uma característica dentro da nossa casa. A nossa casa tem uma estrutura única, como cada um de vocês tem que ter uma estrutura única. Na minha casa, eu decidi, entendeu, que quem faz comida não lava a louça. A Luísa, ela lava a louça de segunda a sábado na hora do almoço. E eu lavo à noite. Quando é domingo, a gente inverte. Tá? É um acordo meu com ela, para que eu possa descansar e depois fazer a revisão da palavra. Então eu troco com ela. Isso é um acordo que eu decidi com ela. Mas eu poderia ter definido de outra maneira. E aí nós temos que entender que essas normas que são criadas dentro de casa, elas também são uma busca para tentar o quê? A excelência do que é do Senhor. Mas de vez em quando, eu olho para ela, quando ela vem falar comigo, eu falo assim, Luli, com uma cara de pau, olho para ela e falo assim, Luli, você pode fazer uma gentileza? Ela olha para mim e fala assim, papai, você é folgado. E aí ela volta e eu falo assim, aproveitando, você pode ligar a televisão para mim? Entendeu? É muito mais fácil eu ficar na minha condição de folgado do que eu ir fazer. Espiritualmente, nós também preferimos ficar na nossa condição de folgado. É muito mais fácil eu pedir oração para os outros do que eu orar. Ah, ora por mim. Ora por mim. Não é eu orar, eu quero que você ore por mim, mas você ora pelos outros. Temos relutância em encarar a nossa responsabilidade. Preferimos deixar isso com Deus. E é uma coisa bendita, desde que seja parte dele. Pedimos-lhe vitória quando sabemos que devemos agir em obediência. Você está passando o arroxo da sua vida e você não faz nada. Você entra numa crise de dodói, ou um mal-estar, eu brincava com o Alice aí, eu falei assim, um mal-estar, uma tristeza. Eu decido descontar sobre a vida da Luísa
as minhas inseguranças, porque dormindo com o inimigo, tem um filme antigo da Julia Roberts que fala exatamente sobre essa condição de nós queremos descontar as nossas insatisfações e a nossa busca de responsabilidade e santidade no próximo. Nós não estamos bem com nós mesmos. Como nós não podemos esbofetear a cara de Deus, a gente vai para cima do nosso cônjuge. E a gente é agressivo, a gente é violento, a gente é machão, ou a gente é machona, entendeu? A gente fica iracundo, a gente acha, porque sabe que o nosso cônjuge não vai devolver aquele na mesma moeda, às vezes devolve. Nós somos relutantes em pedir a vitória a Deus. Deus, me dá um lar abençoado, mas eu não quero fazer nada. Deus, eu quero ser próspero, e eu acordo 9, 10 horas da manhã. Ou eu acordo 5 da manhã e não dou o que é do Senhor, não devolvo o dízimo do Senhor, não dou a adoração devida ao nome dele, não adianta nada. Você pode ser uma pessoa que trabalha de sol a sol, quando você ficar próspero, Deus te recolhe e os teus dependentes eles vão gastar aquilo ali e você não vai ver nada disso. Segundo motivo, porque nós não gostamos de buscar a responsabilidade na santidade. Nós não compreendemos a distinção correta entre a provisão de Deus e a nossa própria responsabilidade. Nós não sabemos o limite, nós não sabemos até onde nós temos que ir, aonde é que eu tenho que começar a agir. Um princípio de direito é: o meu direito acaba onde começa o da Rayane. Eu não posso avançar isso. Se eu avançar, eu estou excedendo. Pastor Paulo, como que eu vou descobrir qual que é o limite que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? É o que você menos faz. Meditar nas Escrituras. Separar um tempo com Deus. Quando você está numa condição de perdido. Eu sou perdido no trânsito. Toda vez que eu vou para o lado lá da Rayane, eu peço o GPS porque eu não consigo chegar. Eu sou o perdido. Quando você está dirigindo por um caminho e você não conhece o caminho e você vê que você está perdido, o que você faz? Você continua andando? O que você faz? Para, certo? Fui comprar uma pizza ontem com a Luísa, buscando o GPS, demos volta, não achava a pizzaria, entendeu? Uma pizza ruim, desgraçadamente ruim, entendeu? Paramos o carro e fomos tentar resolver. Está faltando para você fazer o quê? Parar. Você quer continuar caminhando sem saber para onde vai, sem buscar a direção do autor da vida, porque se você perguntar, ele vai falar. Uma pupila nossa aí, Juliana, ela está lá assistindo, entendeu? E eu falo, para, tem que parar. Se você não parar, mas eu não consigo ouvir Deus, fica lá até Deus falar. Foi assim com os profetas, foi assim com os homens e mulheres de Deus. Não é diferente com você. Se vai demorar mais tempo ou menos tempo, é outros 500. Mas o que é melhor? Você parar e receber a direção correta, ou você continuar andando. Aí eu olhei para a Luísa e falei assim, quanto que era a entrega? Ela falou assim, R$7. Aí eu falei assim, gastei muito mais de gasolina, perdi tempo, fiquei nervoso, mas é isso que a gente faz. A busca da santidade tem a ver com você parar e buscar de Deus a direção. Um texto bíblico, uma reflexão, alguma coisa. Eu mesmo me debati vários anos com a pergunta, o que eu devo fazer? E o que eu devo esperar que Deus faça? Isso é uma dinâmica do cristianismo. Eu vou ou falso? O Ares ligou para mim e falou assim, pastor, está ocupado aí, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, pode falar, uma ligação de vídeo, eu acompanhei aqui um carro aqui assim assado. E eu parei comigo, falei assim, deixa eu falar com a Ingrid. Eu falei, Ingrid, você aprovou? Ela olhou para mim assim, eu espero que tenha aprovado. Entendeu? O Ares, ele pode ter comprado o carro na maior pechincha. Se ele tomou uma decisão que não foi uma decisão da vontade de Deus, ele está ferrado. O que era para ser um bônus, é um ônus. O que era para ser uma alegria, uma tristeza. Tem um ditado que diz que são duas alegrias. Eu não estou jogando praga sobre o carro, não espero que você venda e ganhe bastante dinheiro. Entendeu? Duas alegrias. É uma hora que você compra e a segunda quando você consegue vender.
As nossas decisões da busca da santidade, parece que eu estou falando de coisas comuns, mas as coisas elas são comuns. A gente está vendo no livro de Amós, a briga de Deus com o povo, não era para Deus ir lá para a igreja, não era para eles darem dízimo, não, ali a briga com Deus era, seja uma pessoa que seja cordata, amorosa, paciente com o próximo. Faça com o próximo como o que você quer que seja feito com você, mas nada que isso. Você tem se perguntado, até onde eu devo ir? O que eu devo fazer? O que eu espero que Deus faça? Só quando compreendi o que a Bíblia ensina sobre essa questão e encarei então a minha própria responsabilidade é que eu vi algum progresso na busca da santidade. Só quando eu entendi isso, eu começo a ter uma luz maior. Poxa, pastor, por que Deus fala com você e não fala comigo? Talvez porque eu me dedique mais. Ah, mas é porque você é pastor, tempo integral. Não é por isso não. É questão de você buscar fazer a vontade de Deus. Cada atividade que você faz, você para. Mas aí não vai dar tempo. Quem disse que não vai dar tempo? Quem disse que você fechar a loja 10 minutos antes para você participar da reunião de oração, vai faltar o recurso necessário para você crescer, para você pagar a água, a luz? Quem disse isso? O mundo. E aí Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com este mundo. E o que você faz quando você age contra a vontade de Deus? Você se conforma com o mundo. E o que acontece? Dá tudo errado. Aí você me liga e fala, poxa pastor, tá esse com problema, tá aquilo de novo, tal. Porque você está tomando decisões pautadas no que você acha que você é. É o título da palavra da semana passada, é a queda de braço com Deus. Ele fica ali dando risada da sua cara. Você sobe em cima da mesa tentando baixar o braço de Deus e não consegue. Que é uma frase que eu tenho conversado com alguns pastores. A gente tem abençoado muitas vidas. Você nem sabe, mas nós temos abençoado. E aí eu brinco com o pastor e falo assim, a gente não consegue vencer Deus, né? Porque você abençoa um e Deus derrama mais 2. Você abençoa 4, ele abençoa 8. É um negócio muito louco. Mas a motivação sua não pode ser o quê? Sossega aí, cara. A gente não pode trabalhar com a motivação de receber em troca, e sim de você ser alguém útil. Ser alguém que faça algo. Então, nós estamos aí, por exemplo, com a área nossa da mídia. A Luísa está fazendo a gravação, ela fica pilotando aqui, tem um negócio ali. Por que você não se prontifica? Eu posso ajudar? Por que você não fala assim, eu posso fazer isso? Ou eu posso ajudar, Ingrid, eu posso te ajudar a contar a oferta? Por que quando você não chega, você não olha aí fora, vê se está um pouquinho sujo, aí você não vai lá, pega uma vassoura? Gente, são atitudes que são benéficas para você, e quando o teu filho olhar você fazer, ele vai falar assim, opa, papai fez, mamãe fez, eu vou fazer também. Agora você não faz nada, você senta, chega atrasado, senta, vem correndo, ainda atrapalha o culto, quer cumprimentar todo mundo, fala oi, beijinho, não sei o quê, senta no teu lugar, entendeu? E aí quer que os teus filhos eles fiquem quietos, você é o primeiro que não dá o exemplo. Então nós temos que buscar essa santidade em todas as áreas. Nós somos seres integrais, não é o leite integral. Nós somos integrais, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Nós temos que ser santos em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho que ser reconhecido como santo do Senhor no meu comércio, no meu trabalho, no meu telefone. Estava lá, nesse fim de semana, eu estava lá na parte de baixo lá do hospital. A Luísa foi visitar lá a Rosângela. E aí chegou uma mulher grosseira e brigou com o cara e falou, como é que cancelou e não sei o que. Eu fiquei olhando para aquilo assim e eu falei assim, eu vou procurar não ser mais grosseiro, mesmo que eu tenha razão, que coisa feia. Uma mulher com 70 anos sendo grosseira desse jeito. A gente tem que eliminar a grosseria dos nossos lábios. Não é você ser capacho, mas é você não ser grosseiro. Ensinar as pessoas de uma maneira dura quando for ser necessário, dura, macia quando for necessária. Por isso que Deus criou o homem e a mulher. O homem tem a função de ser duro. A função da mulher é a função de ser
amorosa. Mas vocês, mulheres, querem fazer o papel dos seus maridos e aí vocês acabam sendo duras. E aí vocês sentem no coração a falta de poder fazer o quê? Pegar no colo, abraçar, de fazer isso, fazer aquilo outro. A minha mãe, ela excede nisso. Ela excede, que chega daquela agonia, ela está ouvindo, aquele negócio, né? Ela vem e fala, meu filhinho, e não sei o quê, e abraça, ela faz questão de demonstrar amor e carinho. E vocês, mulheres, se vocês não tiverem nos seus papéis, o que acontece é, vocês vão executar o papel dos maridos e vocês são duras, vocês são grosseiras, vocês fazem o papel que não é de vocês. A santificação tem a ver com nós fazermos o que Deus quer que nós façamos. Amém, queridos? Vamos para o nosso intervalo e retornamos após o intervalo para falar sobre o conflito das nossas almas dentro da santificação que Deus nos exige. Que Deus te abençoe e te conceda graça.